Olá, alunos do Manuel Novaes. Estamos iniciando mais um ano letivo, esse ano 2021, que temos bastante desafios, né? A gente sabe que esse ensino à distância talvez não seja algo tão fácil e tão direto como seria a aula presencial, né? É claro que a aula presencial a gente tem como experimentar melhor o instrumento, como ter um feedback melhor, né, do que está acontecendo no dia a dia, no aprendizado de vocês, mas mesmo assim a gente vai tentar através do ensino remoto e apesar dos desafios não é motivo para a gente esmorecer, a gente precisa realmente dar seguimento a tudo que a gente precisa. Vamos fazer a primeira aula falando sobre como conhecer, né, sobre os conhecimentos básicos da bateria, quais são os instrumentos que a gente usa, enfim, outros detalhes de equipamentos e acessórios que a gente vai iniciar. Primeira coisa é a identificação dos instrumentos. A bateria é, na realidade, um conjunto de instrumentos rítmicos, né? Então a gente pensa assim, bateria como um único nome, mas na verdade é um kit, é um conjunto de instrumentos que tem como principal característica a presença dos pratos, né, que a gente vai esmiuçar um pouco daqui a pouco, e de tambores, além de outros acessórios, outros instrumentos rítmicos que serão mostrados mais adiante. Então na imagem que está mais à esquerda, a gente vê vários nomes, eu coloquei em inglês porque a gente vai traduzir cada um deles e muita coisa que a gente às vezes precisa comprar em uma loja de música ou em algum site na internet, muitas vezes vem em inglês. Também outra vantagem de a gente estar aprendendo ele em inglês agora é porque também tem muitos manuais, muitos métodos de bateria que são escritos em inglês. Então a gente vai fazer um paralelo. Depois eu posso fazer até uma lista com a tradução de cada um desses instrumentos para que ninguém tenha dúvida. Bom, vamos começar com os 3 instrumentos básicos que acho que basicamente não dá para faltar em uma bateria, que é o bumbo, que está escrito aí, que ele fica na parte baixa, né, do instrumento, que é esse tambor grande que fica deitado, que está chamando aí de bass drum, certo? Esse bass drum é o bumbo que a gente conhece. A gente, se for analisar bem, a bateria, na verdade, de onde vem, né, essa combinação de instrumentos? Basicamente aquelas bandas marciais, as bandas de fanfarra, que eram utilizadas também no exército e tudo mais. Então, tem alguns instrumentos aí que a gente vai fazer um paralelo. Esse bumbo, geralmente, ele era carregado pelo músico que tocava o bumbo, obviamente com um som bem grave, que servia para marcar o tempo básico, né, o andamento, para que os outros instrumentos também tivessem uma ideia de ritmo. Esse instrumento amarelo que a gente está vendo aí, que é snare drum, ou seja, é o que a gente conhece como caixa, em alguns casos também conhecido como caixa clara, principalmente no contexto de fanfarra e de banda marcial. A caixa, vocês observam também que é um tambor. O que é um tambor? Geralmente ele tem um corpo de madeira, né? Ele tem uma pele fixada através dos aros e das canoas. O que são as canoas? São essas coisas que estão fixadas na lateral do instrumento, essa parte de madeira. A gente observa que tem umas presilhas, né? Algo que fixa na lateral do instrumento e que serve para parafusar o aro, e esse aro pressiona a pele, estica a pele, né? Então a caixa ela é composta por essa concepção básica de pele, aro e corpo de madeira. Por baixo da caixa a gente tem uma chamada contrapele, que é uma segunda pele que ela não é utilizada para impacto, mas apenas para pegar um pouco da ressonância do impacto que é feito nessa pele branca que está por cima, né? Então, por baixo dessa pele ainda existe uma esteira, que é um acessório de metal, né? Que é como se fosse uma molinha de metal, que ela fica bem rente com a contrapele. Quando você bate na pele de cima, que é essa branca que nós estamos vendo, essa contrapele vibra junto com essa esteira e faz esse som chuviscado que é típico da caixa. Inclusive existe uma chave na lateral da caixa onde a gente pode alternar isso. A gente pode tirar essa esteira, deixar essa esteira mais afastada para que ela não faça o chuvisco do som. E a gente tem o som da caixa pura, sem a esteira. Então o som dela é opcional. A gente vai observar também que a pele da caixa, a pele de impacto, que é a que fica por cima,
existem vários tipos, né? A gente tem peles hidráulicas, a gente tem pele porosa, entre outras que a gente pode encontrar por aí. Inclusive até peles de estudo, né? Quais são essas peles de estudo? São peles que elas, ao invés de ser uma pele inteiramente lisa, né? Como a gente conhece essas peles aí, elas são como se fosse uma malha, parecido com o que a gente usa com coador de comida, né? Aquele escorredor. É tipo uma malhazinha. Então, quando você bate nessa pele, ela tem o mesmo repique da pele original, só que ela não produz muito som. Então é ideal para quem estuda, às vezes mora em apartamento ou lugares que não pode fazer muita zoada. Então o bumbo também, retornando para ele, tem uma contrapele que fica de frente para o público, né? Você está vendo aí no bass drum uma pele que serve para impacto, mas lá na frente, onde a gente não consegue ver o instrumento aqui nessa imagem, de frente para o público, a gente tem uma contrapele que também serve para ressoar. Geralmente essa contrapele, a maioria dos bateristas fazem um furo, né, para melhorar a saída de som. Bom, outro instrumento muito importante, um pouco mais à esquerda, aí está escrito como hi-hat cymbal. Esse hi-hat é o chamado cimbal, né, que a gente fala aqui em português, o chimbal, muitas pessoas falam dessa forma, que é essa combinação de dois pratos. Ele fica um prato emborcado contra o outro, e aí embaixo você vai ver hi-hat stand, que é o que? É a estante, né? Ou também conhecida aqui em português como máquina de cimbal, estante de cimbal ou máquina de cimbal. Você observa que por dentro da tubulação existe uma vara que ela termina na parte de cima, onde a gente fixa de fato o cimbal, né? Aqui em cima, na parte superior, você vê que tem uma linhazinha bem fina. Essa haste, né, essa vara, ela atravessa a tubulação da estante de cimbal. E por dentro tem uma combinação também, um mecanismo que utiliza a mola. Então, quando você pisa embaixo, na parte inferior, no pedal de cimbal, quando você exerce peso sobre ela, sobre esse pedal, então um prato se aproxima do outro. Isso serve para controlar o nível de chiado que o prato vai fazer, né? A gente pode ter o prato completamente fechado, com um som mais seco, como a gente pode gradativamente tirar o peso do pedal e tem um som um pouco mais chuviscado. Então isso faz toda a diferença na dinâmica quando a gente for tocar. Na parte superior também, a gente tem que observar o chamado cachimbo, né? O cachimbo é o que prende o prato superior. Então esse cachimbo, ele tem uma combinação de mecanismos que você pode introduzir no furo do prato e depois com a porca, né, que é típica dele, você pode fixar melhor, né, ele, prender realmente no cachimbo. E quando você manuseia o pedal, você consegue tanto baixar como suspender a haste e encontrar o ponto no qual você vai rosquear o cachimbo nessa haste. Então, se você pisar muito no pedal e depois prender o cachimbo, quando você soltar o pedal, o prato vai ficar muito afastado, né? Isso a gente vai aprender um pouco mais na prática. E se você pisar pouco no pedal e rosquear o cachimbo, você vai ver que ele vai se afastar um pouco menos. É questão de ajuste. Depois a gente faz algum vídeo aí mostrando para vocês essas diferenças. Então, esses três instrumentos que eu citei, que é o bass drum, que é o bumbo em português, o snare drum, que é a caixa em português, e o hi-hat, que a gente conhece como cimbal ou chimbal em português, são os instrumentos básicos. Se a gente não tiver esses três instrumentos, basicamente descaracteriza o que a gente conhece como bateria, né? Por quê? Porque existem vários tipos de percussão, instrumentos de percussão, kits de percussão, né? Se a gente for observar, tem alguns kits de percussão que envolvem congas, que envolvem timbales, que envolvem, enfim, instrumentos como chocalho, reco-reco, enfim, pandeiro, tamborim. E são instrumentos também percussivos, instrumentos também rítmicos, mas que têm outras características e outras funções dentro de uma banda, certo? Mas para a bateria que a gente conhece, o básico seria isso. Embaixo da snare drum, ou seja, da caixa, nós temos a snare drum stand, que é o quê? A estante da caixa. Então, essa estante também ela é regulável em termos de altura, né? A gente pode deixar ela um pouco mais alta, um pouco mais baixa, com as pernas um pouco mais afastadas, né? O tripé, ou então mais próximo. Então ela tem vários ajustes
Inclusive, isso ajuda na postura do músico, né? Quem vai tocar bateria, a gente vai observar que tem que regular essa caixa em uma altura determinada para que possa utilizar todos os recursos da caixa, né? Se você tem uma caixa que está muito baixa, muito abaixo do seu joelho, muito abaixo do seu umbigo, você vai ter dificuldade, por exemplo, de fazer o chamado high shot, que é a utilização de uma batida em que você utiliza, você bate, né, na pele juntamente com o aro e dá um som um pouco mais estourado, parecendo realmente um tiro, né? Então a gente, se não tiver com essa regulagem direita, vai ter muita dificuldade de conseguir o high shot. Bom, prosseguindo, a gente tem 3 tambores que são típicos também. Vocês estão vendo aí tom-tons, que está na parte superior do instrumento, no meio, né? Esses 2 tons, em português também são chamados de tons, e tem afinações diferentes. Inclusive, é uma coisa interessante que a gente precisa falar. Todos os instrumentos têm notas musicais, inclusive a bateria. A questão é, a bateria ela não tem, a gente não tem a intenção de ficar pensando em que nota vai tocar, né? A gente simplesmente afina ela, ou seja, ela tem nas canoas, né, parafusos, que as canoas, como eu falei anteriormente, ficam na lateral, na parte de madeira. Então tem parafusos que fixam o aro, esticam mais ou menos esse aro. Então, quando a gente vai afinar uma bateria, a gente vai ouvir o som do primeiro tom, o som do segundo tom, e mais embaixo, logo abaixo do segundo tom, vocês estão vendo o floor tom, que é o tom que fica mais abaixo, o grandão aí, que a gente chama em português de surdo, né? Todos 3, eles vão ter notas que vão ficando gradativamente mais graves. Se a gente ouvir o tom 1, a gente vai ver um som mais agudo, o tom 2 um som um pouco mais grave, e esse surdo geralmente som bem mais grave. Apesar de termos 2 instrumentos graves, né, que é o bumbo e o surdo, eles 2 têm características bem diferentes. Geralmente o bumbo tem um som mais seco e mais curto, e o som do surdo ele é um pouco mais vibrante, ele geralmente dura mais tempo, ele é mais solto, né? Então a gente vai ter um colorido diferente nesse som. Então todos 3 vão ter notas diferentes. O tom 1, 2 e 3, ou no caso o surdo, né, que seria esse 3 que eu falei, eles vão ter afinações diferentes e que tem um padrão para isso, certo? Depois a gente pode aprender e assistir alguns vídeos falando um pouco mais sobre isso. Outra coisa importante são os pratos, né? Por que está aí crash cymbal e ride cymbal? Porque a tradução para o nome prato de bateria em inglês é cymbal, né? Então, na verdade, traduzindo em português, a gente tem o prato de ataque, que é o crash cymbal, né? O que a gente sente quando a gente faz uma virada na bateria, geralmente a gente termina utilizando ele para dar um brilho. E a gente tem do lado direito o ride cymbal, que é o prato de condução para a gente, né? Que é característico muitas vezes no jazz, alguns tipos de rock mais antigos utilizavam bastante eles. Mas a gente usa nos dias de hoje até para vários tipos de música, né? Às vezes como uma variação, como uma forma de dar um brilho diferente do cimbal, né? Para variar um pouco o som. Mas basicamente é isso em relação a eles. Vocês veem que também tem as estantes, né? Você vê que embaixo do ride cymbal a gente tem o cymbal stand, e abaixo do crash cymbal a gente tem o cymbal stand. São as estantes de cimbal. Última coisa que faltou falar foi sobre o pedal do bumbo. Voltando para a parte inferior, a gente tem o bass drum e combinado com essa imagem do bass drum, no círculo ainda do bass drum, né, do formato do instrumento, a gente tem o bass drum pedal, que é o pedal do bumbo. Também é uma peça importante, eu não poderia deixar de falar dele porque é típico, né? Eu sempre vejo os colegas que tocam bateria sempre utilizando o seu próprio pedal nas apresentações. Em algumas casas de show, em alguns locais de apresentação, muitas vezes o contratante da banda já tem um corpo de bateria ali, né? Que tem o bumbo, tem os tons, tem o surdo, as estantes. Mas é muito típico o baterista levar seu pedal de bumbo, sua própria caixa e os seus pratos, porque tem uma timbragem típica, né? Uma coisa que uma timbragem no caso da caixa e dos pratos típica, e no caso do pedal de bumbo uma regulagem também que pode
atrapalhar, né? Se você for tocar em regulares diferentes, você pode se atrapalhar um pouco ao executar os movimentos. Então, é importante, no mínimo, para um baterista ter seu pedal de bumbo, sua caixa e seus pratos, que são o cimbal, né? O chimbal que a gente fala em português, o prato de ataque e o prato de condução, além de outros. A gente observa que a bateria ela pode ter diversas configurações. Essa configuração que vocês estão vendo na imagem é a configuração mais típica, mais básica. Mas existem bateristas que utilizam mais do que 2 tons, às vezes 3, 4 tons, ou até mais. Às vezes tem bateristas que utilizam mais de um surdo, até mais de uma caixa. Cimbal, por exemplo, eu já conheço um baterista chamado Mike Portnoy, que ele utiliza 3 cimbais. Um cimbal que ele consegue manipular com o pé, para poder controlar a abertura, e um outro tipo de cimbal em que faz uma alternância. Enquanto você pisa no pedal, ele abre um cimbal e fecha o outro. Ele é intercalado, ele tem um mecanismo que faz essa alternância. Por quê? Muitas vezes ele está utilizando os outros pés para fazer outras coisas, como é o caso do pedal duplo, né, que a gente vai ver daqui a pouco. E ele pode ter um cimbal fechado sempre, um cimbal aberto sempre, e um terceiro cimbal em que ele pode controlar quando quiser. Como eu falei do pedal de bumbo, né, a gente tem o pedal duplo de bumbo, onde a gente tem apenas um bumbo e 2 pedais que você pode pisar e fazer com que haja 2 batedores, né, como se fossem 2 baquetas batendo diretamente no bumbo. Assim como tem bateristas que preferem 2 bumbos, ou seja, colocar 2 tambores de bumbo para fazer o chamado pedal duplo também, né? Ou seja, utilizar 2 bumbos, o bumbo duplo para tocar em suas músicas. Isso é típico, né, de heavy metal, rock progressivo e outros rocks que utilizam dessa ferramenta. Bom, e outra coisa seriam os pratos. A gente vê que tem muitos bateristas que utilizam uma diversidade muito grande de pratos, né? Às vezes o baterista fica até encoberto diante do público, muitas vezes usando na casa de 10 pratos ou mais. Então isso dá uma diversidade de sons, né? Cada prato tem uma nota musical diferente, um brilho diferente, uma característica de timbre diferente, mais opaco, mais brilhante, mais agressivo. E a gente vai ver mais adiante alguns tipos diferentes de prato, né, no final da aula. Além dos pratos, nós também podemos agregar outros instrumentos percussivos, né, como é o caso do cowbell, que traduzindo literalmente seria o sino da vaca. Tem o djemblock. A gente pode utilizar o chine, que é conhecido em português como carrilhão, que são várias peças de metal penduradas que tem um som brilhante, né, como se fossem estrelas, o sonzinho de estrelas que o pessoal geralmente utiliza em efeito especial. Enfim, a gente tem uma diversidade grande. A gente pode agregar instrumentos típicos de outro kit de percussão, como o caso de congas, timbales, e uma diversidade muito grande. Tudo aquilo que faz som percussivo, a gente pode agregar em uma bateria. Isso vai depender da vontade do baterista, certo? Então a bateria não é um instrumento fechado apenas nesse kit aí que vocês estão vendo na imagem. A gente pode depois ir pesquisar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre a localização dos instrumentos na partitura. Isso vai ser muito importante, ainda mais que esse ensino vai ser à distância, porque eu vou tentar passar para vocês materiais onde vocês, se tiverem instrumento em casa, vão poder estudar facilmente. Se não tiver, a gente talvez precise adaptar a uma forma de vocês estudarem. Bateria é o tipo de instrumento que dá para estudar até sem ter o instrumento, né? Claro que ouvir o som dos tambores, dos pratos, é o maior prazer do baterista, mas em termos de estudo, é necessário muitas vezes estudar até sem. Às vezes a gente pode estar em um local em que a gente não tenha como montar uma bateria, ou não tenha bateria, a gente tem como adaptar esse conhecimento, e a adaptação que a gente vai ter quando for tocar diretamente no instrumento é pouca. A gente consegue, se a gente tiver esses princípios estudados, quando a gente passa para a bateria física mesmo, a gente se adapta facilmente ao toque, né? Se já tiver estudado os movimentos, mesmo que seja na perna da gente, certo? Bom, então essa imagem é bastante didática, né? Se vocês observarem, o cara conseguiu adaptar a localização das bolinhas
que são correspondentes na partitura. Você observa que a gente tem 5 linhas aí e 4 espaços, né? Isso é típico de qualquer partitura. Se a gente contar de baixo para cima, você vê que tem 1, 2, 3, 4, 5. E o intervalo entre as linhas também conta como notas, né? Então você vai ver aí que tem 4 espaços. Ó, 1, 2, 3, 4. Bom, na esquerda vocês estão vendo essas duas baquetinhas, né, estilizadas aí, que na verdade a gente conhece isso como clave de percussão. Depois eu vou mostrar no exercício a seguir o formato típico delas, né? Mas elas sempre ficam aí. A única diferença é que está com o formato de baqueta. Isso é típico para instrumentos de ritmo, né? Quando a gente vai trabalhar instrumentos como bateria ou qualquer outro instrumento de percussão como congas, pandeiro, tamborim, não importa. A gente sempre coloca a clave de percussão. Se a gente estivesse estudando um instrumento como violão, como piano ou qualquer outro, a gente teria as claves, como o típico da clave de sol, a clave de fá, a clave de dó, que ela, além de localizar, além de ela fornecer base para o ritmo, ela também localiza as notas. Mas no caso da bateria não, a gente só vai precisar da clave de percussão. Bom, vocês observam o cimbal, que é o primeiro instrumento que está aparecendo aí. A gente tem um X embaixo e um X em cima. Toda a simbologia típica para pratos é utilizada com X. Vocês vão ter o formato da figura musical que vocês vão aprender com mais propriedade na aula de teoria. Mas, em vez de ter a bolinha típica da figura musical, vocês vão substituir essa bolinha pelo X. Então tudo que for prato, seja o cimbal, seja o prato de ataque, condução, o splash ou qualquer outro, vocês vão ter um X para simbolizar que é um prato que está sendo tocado. Então você vê que tem um X embaixo, porque você pode, por exemplo, pisar de maneira mais forte, né, o pedal do cimbal e produzir som com isso. Então esse som de cimbal que é pisado pelo pedal, ele está na parte inferior, está embaixo. E o cimbal que a gente toca batendo a baqueta nele, então a gente tem um X na parte de cima, né? Vocês observam aí junto do desenho do prato. Em seguida, a gente vai ter um conjunto de tambores aí, né? Daqui a pouco a gente fala do prato de ataque. Então, você vê onde fica a caixa, é o que? O terceiro espaço, a gente está tendo uma bolinha que é a caixa. No quarto espaço, a gente está tendo o tom 1. E um pouquinho abaixo dele, na quarta linha, a gente está tendo o tom 2. Você vê que a gente está contando de baixo para cima, né, o número das linhas e o número dos espaços. Mais abaixo, continuando aí nessa meia-lua aí que está formando os pontinhos, a gente vai ter o surdo, que está no segundo espaço. E mais abaixo ainda, nós temos o bumbo, que está no primeiro espaço. Então essa configuração é típica. A gente vai ver mais adiante que existem variações, até porque a gente pode colocar mais tons e mais surdos e outros instrumentos, mas basicamente a nomenclatura é essa. E em cima a gente vê o prato de ataque, que também está com X, né, na primeira linha suplementar superior, e o prato de condução, que está na última linha, né, básica da partitura, das 5 linhas. Aprendendo um pouco sobre a leitura do ritmo. Vamos conhecer as 3 figuras de ritmo mais usadas na bateria nessa fase inicial. Existem outras figuras, né? Mas a gente vai observar que a que a gente mais vai usar nesse momento principal são essas 3, que é a semínima, que está mais acima, a coxia, que está no meio, você vê que tem 2 coxias, e a semicoxia, que são essas 4 de baixo. Observe que nessa imagem a semínima é a figura de maior duração. Logo abaixo temos 2 colcheias, cada uma representando a metade de uma semínima, ou seja, essas figuras têm tamanhos diferentes, umas duram mais tempo, outras duram metade do tempo. Então a semínima, tomando por base aí como tempo inicial, se eu quiser fazer colcheia, eu vou dividir esse tempo inicial por 2, né? Então o tempo que dá para tocar uma semínima, dá tempo de tocar 2 colcheias. E mais abaixo ainda, temos 4 semicolcheias. Se observarmos a colcheia, cada semicolcheia representa uma metade. E se observarmos a semínima, cada semicolcheia representa um quarto. Ou seja, se a semínima for dividida em 4 partes iguais, cada semicolcheia representa uma dessas 4 partes.
Então você observa aí que a gente já tem duas relações para observar. Se a gente olhar para a cocheia, né, o tempo que a gente gasta para tocar uma cocheia, dá tempo de tocar duas semicocheias. E se a gente observar a semínima, o tempo que dá para tocar uma semínima, dá tempo de tocar 4 semicocheias. Então essa relação é importante e a gente vai começar a praticar nas primeiras partes mais práticas da aula. Ainda continuando sobre aprendendo um pouco sobre a leitura do ritmo, para organizar o ritmo existem os chamados compassos. Entre outras coisas, eles servem para agrupar um determinado número de tempos, ou seja, a gente pode contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você vê que eu fiz dois conjuntos, né, de 4 tempos para a gente começar a entender. Nós podemos escolher uma figura musical e defini-la como unidade de tempo. É como se fosse uma unidade métrica, como a gente usa o metro, como a gente usa o litro, a unidade de capacidade na realidade, né? O metro, o litro, o centímetro. A gente pode definir uma unidade para poder contar o resto, para a gente medir quantos metros tem uma parede, quantos centímetros tem uma mesa, enfim. Então, quantos tempos tem um compasso? A gente vai definir aqui nesse exemplo que a gente vai começar a semínima como unidade de tempo, né? Então, observe aí que a gente tem uma clave de percussão mais à esquerda, 4/4, que é chamado de 4/4, que é um tipo de compasso. A gente vai aprender um pouco mais disso tanto na teoria como na prática aqui nas nossas aulas. E observe aqui, tem primeiro tempo, o tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Então, cada semínima dessa representa um desses tempos. Nesse mesmo espaço, que cabe uma semínima, ou seja, nesse primeiro tempo, eu posso escrever uma semínima, eu posso escrever 2 cocheias, eu posso escrever 4 semicocheias, ou outros tipos de combinação. O importante é que nesse primeiro tempo caiba o que é equivalente a uma semínima. No segundo tempo, da mesma forma, a gente pode combinar isso. Assim como também, apesar de não estar no texto, eu posso juntar 2 semínimas e formar uma figura maior, que é chamada de mínima. Ou posso juntar as 4 semínimas e formar uma maior chamada de semibreve. Só que para a bateria, termina que esses sons são longos demais, né? Pode ser que um instrumento ou outro até alcance esses 2 tempos, ou os 4 tempos da semibreve, pode acontecer. Mas é muito raro você ver uma partitura de bateria utilizando mínima e semibreve por causa da longa duração. A dinâmica da leitura na bateria ela é um pouco mais rápida, né? Então a duração do tempo também dos instrumentos às vezes não ressoa por 4 tempos. Então é mais típico a gente utilizar semínimas ou figuras menores que elas. Mas não é descartado o uso das outras. Então voltando ao que a gente estava vendo, então eu posso combinar vários ritmos aí, contanto que eu respeite o tamanho de cada tempo, certo? Eu não posso ultrapassar os 4 tempos, porque senão vai criar uma falta de ritmo na música, né? Os outros instrumentistas, guitarrista, tecladista, baixista, vai sentir uma diferença. Peraí, a gente estava contando 1, 2, 3, 4 o tempo todo e você vem com o 5º tempo, isso vai atrapalhar toda a banda. Outra coisa importante é a dica que eu coloquei aí, ó. É importante utilizar o metrônomo para estudar o tempo, né? A contagem desses tempos, de maneira correta e uniforme. Existem vários apps, né? Aplicativos, até programas, sites na internet, para quem está utilizando o computador, que disponibilizam o metrônomo de forma gratuita, né? Se você usa Android, por exemplo, você pode ir no Play Store. Eu realmente não recordo agora o que é da Apple, mas tem também um similar ao Play Store. Você pode também procurar metrônomo, é só digitar metrônomo na busca que você consegue baixar para o seu celular, colocar no fundo de ouvido e ajudar nos estudos, né? Porque a bateria geralmente faz muito barulho se você tiver com um instrumento real. Então você talvez precise de um fone de ouvido para injetar direto no seu ouvido a contagem do tempo e a bateria não venha engolir esse som. E também na internet, como eu falei, se você digitar em qualquer buscador aí, metrônomo, vai aparecer algum site que faça isso gratuitamente. Continuando aí, ó, na partitura acima, vemos o que foi falado na página anterior. Temos os mesmos 4 tempos,
porém temos mais de uma figura em cada tempo. Analisando de forma vertical, ou seja, de cima para baixo, isso acontece porque mais de um instrumento está sendo tocado ao mesmo tempo. Observe aí as duas primeiras figuras. A gente tem uma no primeiro espaço e outra no primeiro espaço suplementar, ou seja, acima das 5 linhas. Então, esse bumbo e esse cimbal estão sendo tocados na mesma hora. Mas observando, né, de maneira horizontal, observe que no cimbal, que é onde tem o xizinho, né, temos 2 coxinhas para cada tempo, ou seja, no primeiro tempo, a gente observa o bumbo e o cimbal sendo tocados no início do tempo, mas em seguida vem um outro cimbal, antes de chegar o segundo tempo. Então, a gente está dividindo esse tempo por 2. Por isso que a gente precisa analisar tanto de maneira vertical como horizontal quando a gente está lendo a partitura. Outra questão importante é o uso do X no lugar da bola, como a gente viu anteriormente. Para alguns instrumentos, usa-se símbolos diferentes. A bola é utilizada sempre para tambores, né? O tom, o surdo, o bumbo, a caixa. O X para os pratos, pode ser o cimbal, pode ser prato de ataque, de condução ou qualquer outro que a gente vai ver. E o triângulo, geralmente é utilizado para outros instrumentos percussivos, como é o caso do cobel, como é o caso do djemblok. Se tiver alguma coisa assim diferente, o pessoal também utiliza esse triângulo. Bom, uma coisa interessante são os tipos de baqueta. A gente tem aí uma diversidade grande, né? Por exemplo, a gente vê a primeira aí, que é a baqueta gota. Ela tem um formato. Observe bem a ponta dela, como ela funciona. A gente tem a baqueta redonda, a baqueta cilíndrica. Você vê que cada uma das 3 aí, ó, tem um formato diferente. A oval, é um pouco parecida até com a gota, né? Mas não é exatamente igual. A flecha, né? Você vê que ela é mais fina, né? A ponta dela. A baqueta de nylon, a ponta dela é de nylon. Ela tem um formato parecido com a da oval, né? Um pouco assim da gota, mas a ponta é de nylon. A vassourinha, que a gente depois pode até nas aulas práticas ir entendendo um pouco o funcionamento de cada uma delas e característica. A baqueta de feltro e a rod pop, ou também conhecida como rod stick, né? Então, cada tipo de baqueta vai resultar em uma sonoridade diferente. Alguns tipos mais suaves, né? Ou seja, o som mais suave, mais definido. Outras mais agressivas. Outras com som mais metálico. Outras com som mais opaco, né? Então isso vai depender do formato. E a gente vai ver também que, além da ponta, o som pode mudar por causa do tipo de madeira, né? A gente está vendo todas baquetas aí brancas, né? Mas tem baquetas como a de Jatobá mesmo, que ela é a madeira mais escura e que obviamente ela vibra diferente, né, quando é tocada no instrumento. Então ela pode mudar por causa do tipo de madeira e o peso da baqueta, né? Então a gente vai ver mais abaixo aí que temos 4 tipos básicos. A 7A, que geralmente é uma baqueta mais leve. A 5A, que é uma baqueta média, ela é um pouco mais pesada do que a 7A. A 5B, que é a pesada. E ainda assim temos uma super pesada, que é a 2B, né? Então, a depender do estilo musical que você vai tocar, eu vou tocar um rock pesado, então talvez a 2B seja melhor, a 5B seja melhor. Eu vou tocar um ritmo, sei lá, que tenha mais swing, como uma salsa, um jazz ou qualquer coisa do tipo, talvez até um pagode, não sei, um samba. A gente talvez precise de uma baqueta um pouco mais leve, né? E a ponta também delas pode ajudar na sua técnica, né? A gente vai ver que tem alguns bateristas que preferem utilizar a gota por causa de uma versatilidade, a redonda por causa de uma definição de som e etc. Ainda falando aí da vassourinha. A vassourinha, ela é um tipo de baqueta que ela serve para impacto, sim. Você pode bater na caixa, você pode bater nos pratos, nos tons. Mas ela tem uma coisa peculiar, que essa vassourinha aberta aí, quando você arrasta ela por sobre a caixa, você consegue, como se fosse um efeito especial, né? Se a gente ouvir alguma música de jazz antiga e tudo mais, o pessoal usa muito essa vassourinha para justamente fazer um som bem chuviscado em cima dela. A de feltro, a gente pode simular um som semelhante
ao dos tímpanos, né, que a gente vê na orquestra sinfônica, aqueles tambores grandes. E também serve muitas vezes para fazer efeitos especiais nos pratos. A gente pode fazer como se fosse uma rufada nos pratos, mas sem o som dos toques, né, que são típicos dos outros tipos de baqueta. A gente, quando vai bater nos pratos, a gente ouve o tac, 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 que é o impacto da ponta da baqueta. Mas já com a de feltro não, você só ouve aquele som crescendo através do impacto dela, que é mais discreto, né, por causa do feltro. Então você só ouve o som do prato crescendo, do prato fazendo esse efeito, sem o impacto da ponta da baqueta. E a rod stick ou rod pop, ela é utilizada geralmente quando você quer um som muito mais leve. Você às vezes está tocando em um ambiente em que não pode ter muito volume. Então ela, entre outras coisas, serve para poder diminuir a intensidade, né? Sem prejudicar, por exemplo, a sua articulação. Você está acostumado a tocar de um jeito, com uma pegada tal, com uma força tal. Você vai continuar podendo usar essa mesma força. E o formato dessa baqueta rod vai amaciar esse som, vai fazer com que o som não seja tão forte, tão impactante como se você estivesse utilizando uma baqueta normal. Tipos de prato. Aqui vão alguns tipos, né? A gente vai ver aqui que para o kit básico de pratos, os pratos mais comuns são os pratos de ataque, como foi falado naquela imagem inicial, o prato de condução, né? O ataque é crash e o condução é o ride, e o cymbal, né? Que é o cymbal, que é conhecido como um hi-hat ou chimbal aqui no Brasil. Vamos ver alguns outros tipos, né? Vamos ver aí o China, né? Escreve China, mas por vir, né, de lá dos Estados Unidos, o pessoal pronuncia como China. O que acontece? Esse tipo de prato, né, você vê que ele tem uma dobra, uma curvatura diferente dos outros. E, consequentemente, também tem um som diferente. É um som mais escuro, um som mais, o pessoal chama de dark, né? Um som mais com a vibração mais fechada, justamente para dar um efeito especial diferente dos pratos comuns. Logo ao lado a gente tem os pratos splash, que são pratos bem menores e que tem uma duração de som bem mais curta. Você bateu no splash, rapidinho ele para de vibrar. E ele tem um som mais agudo também em relação ao crash, né, que é o prato de ataque. Esse bell, que está na esquerda inferior, que você vê que ele tem mais cúpula do que a aba, né, do prato. Então ele é um tipo de som mesmo para simular um pouco o som de um sino, né? Traduzindo bell para português seria sino. Então essa cúpulazinha é para simular bem o som de um sino. E o Stax, esse prato aí na verdade é uma combinação de pratos. Novamente tenho que citar aí o Mike Portnoy, que ele é um baterista muito conhecido, que ele fez algumas experiências desse tipo. Ele começou a colocar uma combinação de pratos. Eu acho que talvez não seja o primeiro a fazer isso, mas se destaca aí porque esse modelo acho que foi criado por ele. Então, quando ele combinou os dois pratos, deu um som diferente, um som mais estridente, e terminou sendo copiado pelas fabricantes de pratos, né? Você vê que no caso a Sabian já fez um prato especial para isso mesmo, essa combinação. Então, além desses pratos, a gente vai ver que existem vários outros, né? A gente tem pratos que são furados, tem pratos que tem cortes, tem pratos que tem, às vezes até como se fossem pecinhas de metal penduradas para aumentar o brilho do som dele. Enfim, curvaturas diferentes, combinação de pratos, como a gente viu o caso do Stax. Então tem vários tipos de pratos e a imaginação, a criatividade do baterista não para, certo? Não existe limitação para isso. O importante é que aquele som realmente venha compor de maneira coerente aquilo que você está criando musicalmente.